Boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, todo mundo com muita saúde, né? Seguindo as instruções das instituições responsáveis nesse momento crítico, né? Estou com saudade de vocês e resolvi diversificar aqui os meus materiais, né? Para facilitar o aprendizado de vocês. Tudo é nesse sentido, né? E para começar, pessoal, eu vou retomar aqui o slide que foi postado na aula passada. Eu vou falar brevemente, tá? Do que é mais importante. Nós vimos que a ordem mundial atual, ela é multipolar, né? Ela não é mais ideológica, socialismo, capitalismo. Agora nós temos uma ordem multipolar. Isso significa o quê? Que existem vários países no mundo que exercem um grande poder econômico sobre os demais. Então, nós temos aí nessa nova ordem mundial os Estados Unidos, que exercem forte influência aqui na América do Sul, a Europa Ocidental, que exerce forte influência na África, e o Japão, que exerce uma forte influência no Sudeste Asiático. Mas, ao longo do tempo, né, nós temos ali o surgimento de outros países também, né, que se destacam nessa economia mundial, que são os ditos países emergentes, né, e aí nós temos como destaque a China, que é o país que mais se destacou, principalmente a partir do ano 2000, ela começa a crescer sua economia, aumentar seu processo de industrialização e se destaca no cenário mundial, nesse quesito econômico, que é a nova ordem mundial, mas também Brasil, os países do Oriente Médio, a África do Sul, a própria Rússia também vem se destacando, a Índia, nesse cenário econômico mundial. E nós vimos, pessoal, que durante a Guerra Fria, o mundo ele foi regionalizado em três, não é isso? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O segundo mundo era o socialismo, os países socialistas. Como agora não existem mais países socialistas, essa regionalização ela cai por terra e surge uma nova forma de regionalizar. Então, pessoal, a partir de 1990, nós vamos ter ali duas regionalizações em âmbito mundial, e aí nós vamos falar sobre elas, que a primeira é a regionalização dos países do norte, países do sul, e depois a regionalização da ONU, que classifica os países em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Começando aí pelos países, pela regionalização norte e sul, é uma regionalização que determina ali, né, que generaliza, na verdade, que os países localizados no hemisfério norte são países desenvolvidos, né, são países altamente industrializados, com bom IDH, baixo indicador de Gini, alto PIB, enquanto que os países do sul são países, né, que foram colônias, são países que se industrializaram tardiamente, basicamente no século XX, e apresentam ali forte concentração de renda, né? O índice de Gini é alto, ou seja, alta concentração de renda, e PIB elevado de alunos. Nós vamos ver como que isso ocorre na prática. Quando eu estava fazendo ali os slides sobre a regionalização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eu citei ali o PIB, IDH e Gini como parâmetros para classificar o desenvolvimento dos países. E daí, pessoal, nós precisamos entender o que significa esses indicadores, né? Então, são indicadores que vão ali demonstrar o grau de desenvolvimento de um país, né? A gente sabe que o desenvolvimento ele não ocorre somente no quesito ali econômico, né? O Brasil, por exemplo, tem a 7ª maior economia do mundo, mas é um país subdesenvolvido. Então, o que determina esse subdesenvolvimento aqui do Brasil e de outros países? É isso que nós vamos falar. Vamos começar aí pelo coeficiente de Gini, né? O coeficiente de Gini, pessoal, ele vai mensurar a concentração de renda de um país, né? Então, tem países que têm alto PIB, muita renda, só que essa renda está concentrada nas mãos de poucos grupos, né? Então, quando nós temos uma situação onde a renda é extremamente concentrada, nós temos um indicador de Gini alto. E aí eu falo para vocês que o indicador de Gini ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, menor
maior a desigualdade. E quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade. Então, grave isso. Países com mais próximos de 1 têm renda mais concentrada. Inclusive, se você estiver anotando, índice de Gini, quanto mais perto de 1, a renda está mais concentrada. E quanto mais próximo de zero, a renda ali está melhor distribuída no país. Observem que essa questão do Gini não ali se trata da quantidade de renda que tem no país. Eu até coloquei um exemplo, né? Então, nós temos ali o Brasil possui maior PIB do que a Bolívia, né? Ou seja, se a gente analisar qual que é o país que mais produz riquezas ao longo do ano, o Brasil produz muito mais. Só que a distribuição da riqueza na Bolívia é melhor do que no Brasil, ou seja, no Brasil nós temos muita riqueza, sim, mas essa riqueza ela está concentrada nas mãos de grupos, né? Ou seja, nós temos um indicador de Gini pior, mais próximo de 1. Tranquilo? Então, esse de Gini é importante para ali analisar a condição de desenvolvimento de um país. Geralmente, pessoal, países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, Chile, México, Rússia, China, possuem alto PIB, mas alto Gini, ou seja, tem muita renda, mas essa renda está concentrada. E isso é o que ali vai, muitas vezes, determinar o subdesenvolvimento desses países, né? Agora, o índice de desenvolvimento humano, vocês estão ali acostumados a trabalhar com esse índice, acredito que vocês já viram no 8º ano. Ele vai mensurar ali o grau de desenvolvimento do país, baseado em 3 dimensões, né? Ali, no caso, a renda, que é o PIB, educação e saúde. Então, ele vai fazer ali uma média desses 3 parâmetros e vai classificar ali em países com baixo, médio e alto IDH. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Quanto mais próximo de 0, menor é o desenvolvimento de um país. Observando aí que ele utiliza não somente renda, mas também o acesso à saúde, à educação. Eu coloquei uns dados aqui mais atuais sobre os maiores IDHs e os menores IDHs. O Brasil está numa condição de alto IDH, né? Ele tem melhorado ao longo do tempo essa condição. E o Produto Interno Bruto, que é o último parâmetro ali para analisar a condição socioeconômica de um país, o seu grau de desenvolvimento, nós temos ali a soma de todo o lucro, né, oriundo dos setores da economia. Então, nós temos ali, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, qual que foi a riqueza produzida pelo setor primário, secundário e terciário. Então, a soma desses lucros, né, dessa riqueza produzida ao longo de um ano, e aí daí nós temos o PIB, né? E o PIB, pessoal, nós temos um fator interessante sobre ele. Ele considera a renda das multinacionais, né? Só que nós já vimos aí em algumas aulas que a renda das multinacionais, elas não ficam no país, elas são remetidas para o exterior, né? Onde é a matriz dessas empresas. Mas o PIB, ele é um indicador aí que é muito utilizado no mundo inteiro e ele vai mensurar ali a quantidade de renda de um país, né? Muitas vezes ele não se aproxima à realidade porque ele considera a renda das empresas estrangeiras, só que essa renda obtida por essas empresas, elas são remetidas para o país de origem, tranquilo? Continuando, e a classificação norte e sul, né? Agora, vamos ver aqui, pessoal, a classificação regional da ONU, regionalização mundial de acordo com a ONU. E daí é uma classificação mais atual, ela é muito utilizada, ela se aproxima muito da realidade. A ONU ali, ela não fala em países subdesenvolvidos, né? Ela classifica os países do mundo em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. Sendo que os países em desenvolvimento, eles se desmembram em 2 outras categorias, que são economias emergentes e outra que são os países menos desenvolvidos.
tranquilo? E daí segue aquela classificação de PIB, Gini e DH, né? Como que esses indicadores, eles estão presentes nessas categorias, né? Quanto mais desenvolvido, melhor são esses indicadores. Quanto menos desenvolvido é um país, pior são esses indicadores, né? E é preciso saber, eu não vou repetir aqui para vocês as características, né? Dos países desenvolvidos, dos países em desenvolvimento, o que são países emergentes, né? Então, eu coloquei lá para vocês, coloquei a quantidade de países. E falei, por fim, né, que esses países emergentes, né, na nova ordem mundial, eles buscam parcerias, né? Essas parcerias, pessoal, elas não se tratam de blocos econômicos, isso nós vamos ver mais para frente, tá? Acho que na próxima sequência didática, que é a Europa, e aí nós vamos ver o bloco da União Europeia, bloco econômico, existem legislações, existem tratados, existem leis rígidas, né, dentro de um bloco econômico. Então, os países que integram um bloco econômico, eles têm que seguir à risca esses parâmetros, né, nos quais eles concordaram quando foram admitidos no bloco. Já os grupos, né, e aí nós temos o G7, o G20, nós temos o BRICS, eles não são blocos econômicos, tá? Exceto o Mercosul, que está aqui, ó, perdido, o Mercosul é bloco, mas desconsidera ele. G7, G20, BRICS, e esse outro aqui é o IBAS, que eu não vou falar dele também, porque eu não vou cobrar, são parcerias econômicas, são grupos, né? São alianças que os países estabelecem entre si para discutirem questões econômicas, estabelecerem parcerias, né? Estimular o desenvolvimento dessas nações, e isso vai ali aproximar esses países que possuem características ali muitas vezes semelhantes, né? São grupos informais, né? Não existe obrigatoriedade de ações, não existe uma regulamentação muito rígida, são pouco consolidados, existem vários grupos, né? Esse modelo de associação entre países, eles existem ali só para países desenvolvidos, para países emergentes, para as economias mais desenvolvidas no mundo. E aqui eu destaquei duas, né? O grupo do G20, que são os países mais desenvolvidos ali, e ali nós temos não somente países desenvolvidos, mas países também em desenvolvimento, eles possuem ali juntos, né, eles possuem, correspondem a 90% do comércio mundial, 90% de toda a renda e 2/4 da população mundial, ou seja, é um grupo de países que tem grande peso nesse cenário internacional. Então, eles discutem ali questões variadas, principalmente questões relacionadas ao mercado, questão relacionada a fontes energéticas para serem utilizadas, né, nas indústrias. Eles estabelecem acordos, então sai dessas reuniões, né? Inclusive, na semana passada, diante dessa problemática do coronavírus, o G20 se reuniu, antecipou sua reunião para discutir os rumos, né, da economia. Inclusive, o grupo do G20 disponibilizou, acho que foi 5 trilhões, para que as economias desses países não quebrem, né? Porque um colapso da economia mundial afeta todos, né? Não somente os países emergentes, né? Mas também os países desenvolvidos. Tranquilo? Aqui está o mapa do G20 e nós temos o grupo, o G7, né? E aí sim, são países desenvolvidos. Também tem a característica de ser um fórum, né? Informal. Existem críticas relacionadas ao G20, eu coloquei ali para vocês verem. E nós temos o BRICS. BRICS, pessoal, não é bloco econômico, tá? BRICS é também grupo informal que discute ali políticas, parcerias a serem, ampliação de diálogo para ali estabelecer comércio, convergir ideias, né? Que afetam esses países, né? Mas de forma específica, 5 países, né? Emergentes,
de maior destaque no mundo é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, esses países ali, eles formam o BRICS, que é um fórum informal que discute questões ali comuns, vivenciadas no comércio mundial, na economia, e se apoiam também, estabelecem parcerias. Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, né, pode chamar lá no chat, né, que a gente tira as dúvidas. Então, um beijo para vocês, tudo de bom.